peregrinos da dor, suplicando o teu favor. Ave É com muita alegria que saudamos a todos que nos acompanham, onde estaremos procurando uma sintonia maior com a fonte divina que nos sustenta e conduz todos os dias da nossa vida. Momento este que podemos clarear a nossa mente e constituir oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. Que saibamos valorar estes pequenos instantes para que eles resultem no auxílio para o nosso crescimento e renovação. Atentos, vamos acompanhar Senhor Odair, que irá nos conduzir nas lições reservadas para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos estudar a lei do progresso, mas antes vamos falar um pouco sobre as leis que regem o universo, que são as leis divinas, também chamadas de leis naturais. Elas são leis imutáveis, portanto eternas, como o próprio Deus. Elas são perfeitas, iguais para todos, inscritas na consciência dos homens e são reveladas em todos os tempos, de acordo com a capacidade e compreensão dos homens. As leis divinas se classificam em leis físicas e leis morais. As leis físicas são as leis do mundo natural material. São objeto de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como a física, química, biologia, astronomia, etc. As leis morais são referentes às relações do homem com Deus e com o próximo. As leis morais foram divididas em 10 partes: lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Hoje nós vamos destacar uma delas, a lei do progresso, que Allan Kardec aborda na terceira parte do Livro dos Espíritos. Segundo Kardec, há 2 espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. A lei do progresso aplicada ao espírito diz que, através de sucessivas encarnações, o espírito se autoaperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual. As evoluções intelectual e moral não necessariamente se dão ao mesmo tempo. O espírito só alcança a perfeição quando alia a perfeição moral com a da inteligência. A doutrina espírita chama de espírito ao princípio inteligente, após alcançar o reino nominal, isto é, após atingir a consciência moral. O espírito é dotado de livre-arbítrio sobre as suas ações, mas também é responsável pelos seus atos.
Sempre que o indivíduo, o espírito encarnado, pratica uma ação contra a lei de Deus, ele pratica o mal, devendo, portanto, reparar em oportunidade futura aquele mal que cometeu, o que fará tendo que repetir em piores condições a experiência relacionada àquela onde errou, o que é chamado de expiação. Se, por outro lado, ele pratica uma ação conforme a lei de Deus, então ele pratica o bem, nada tendo a reparar e credenciando-se a novas experiências que são chamadas provas. Esta é uma outra lei complementar à lei do progresso, que é chamada lei de causa e efeito. A progressão dos mundos habitados ocorre no mesmo ritmo da progressão dos seres que habitam em cada um deles. Os mundos habitados são classificados em 5 categorias, como já sabemos: mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. A Terra já foi um mundo primitivo. Depois passou a mundo de expiação e provas. E hoje está em um período em que os espíritos estão em transição, chamamos de transição planetária, para passar a mundo de regeneração. O início no mundo de regeneração deverá se dar por volta do ano 2057, o que faz desse século XXI um século muito importante. Os próximos 2000 anos serão um período de luz, já que o sistema solar já iniciou sua trajetória numa região da galáxia iluminada por muitos fótons, favorecendo a evolução dos espíritos encarnados e desencarnados voltados para o bem. Os espíritos que estão na maldade não estarão condizentes com tanta luz. Vão se sentir mal, estarão incomodados com tanta luz e até desejarão ser exilados para mundos inferiores, o que já está ocorrendo. O planeta Terra permanecerá como mundo de regeneração por cerca de 7.000 anos. Somente depois é que a Terra deverá iniciar sua trajetória para mundo ditoso. Vamos ver como se processa a evolução do espírito através das encarnações sucessivas. A humanidade está em um reino à parte dos demais animais. Reino este que é chamado de reino hominal, uma vez que o ser humano possui a consciência moral. Antes de atingir o reino hominal, o homem estava 100% na animalidade. Há cerca de 200.000 anos, o homem atingiu o reino hominal e iniciou sua evolução rumo à angelitude. À medida que o tempo foi passando, o homem foi saindo da animalidade e adquirindo características de angelitude. Hoje, cerca de 1/3 da humanidade terrena, incluindo encarnados e desencarnados, ainda está próximo da animalidade. Cerca de 1/3 está entre a animalidade e a angelitude, e cerca de 1/3 está se aproximando da angelitude. Serão exilados para mundos inferiores os espíritos que estão na animalidade, cerca de 1/3 do total, e mais uma parte dos que estão entre a animalidade e a angelitude, mas que estão atrapalhando o progresso do planeta. A estes está sendo dada a última oportunidade de reencarnação. Os que não demonstrarem tendências de regeneração também serão exilados. Na escala espírita, o grau de angelitude corresponde ao estágio de espírito puro, com alto grau de conhecimento e alto grau de amor. O tema da transição planetária é abordado em vários livros, mas Allan Kardec já abordava o assunto no último capítulo do livro A Gênese,
com o tema Os Tempos São Chegados, oferecendo reflexões em torno do assunto para nos esclarecer e alertar, para nos acalmar e motivar as nossas atitudes perante a vida. Kardec, que era homem racional, nos tranquiliza afirmando: se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Então, todos nós estamos submetidos à lei do progresso, tanto os homens como a sociedade e os astros. A lei do progresso atua tanto nas transformações físicas do planeta como na depuração moral dos espíritos rumo à perfeição. Kardec esclarece que a lei do progresso tem duas formas de operar. Uma lenta, gradual, insensível, e outra forma caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido. A mudança brusca do nosso tempo não se dará por cataclismas ou grandes catástrofes naturais, mas por lutas inevitáveis de ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias até que o terreno seja desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, dessa luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismas ou catástrofes puramente naturais. Dizer que os tempos são chegados quer dizer que a humanidade está madura para subir mais um degrau na escala dos mundos. A humanidade terrena atingiu incontável progresso como resultado concreto do avanço da ciência e das artes, exigindo dos homens a enorme tarefa de realizar um outro progresso, o moral, que consiste em fazerem entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Destacando a necessidade de uma educação moral voltada para os bons sentimentos, Kardec afirma ainda: já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite o egoísmo e o orgulho. O novo período da humanidade deverá ser caracterizado por uma nova ordem social, caracterizado pelo progresso moral, ou seja, por uma mudança radical na conduta moral dos homens. Ainda vemos hoje países com alto nível de renda per capita, mas em meio às drogas, ao suicídio e à pedofilia. O bem-estar material não deve ser confundido com coisas supérfluas. A humanidade terrena chegou à fase adulta. As ideias se renovam com a renovação das gerações que vão amadurecendo lentamente, modificando aspirações e ampliando o horizonte do futuro. As novas gerações serão responsáveis pela fundação da era do progresso moral. Com inteligência e razão geralmente em idades precoces, com sentimento do bem e crenças espirituais, as novas gerações definirão um novo perfil para as coletividades e para a própria Terra, promovendo o movimento regenerador do planeta. As novas gerações serão compostas por antigos espíritos melhorados, como também por novos espíritos que estão chegando ao planeta Terra, vindos de outros mundos mais evoluídos, todos caracterizados pela disposição moral voltada para o bem e para o progresso, para a fé, para a tolerância e para a liberdade. Essa nova geração terá a função de fazer fomentar, com suas qualidades morais, a grande massa humana de insensatos, inseguros
e imaturos que tanto necessitam de exemplos e estímulos à superação de suas falhas morais. Essa geração deverá mesmo fomentar na massa social os sentimentos de caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para com todas as crenças, em substituição aos vícios que retardam o progresso da humanidade, que são ciúme, apego às coisas materiais, sensualidade, cupidez, avareza e paixões degradantes. A educação dessa nova geração deverá ser baseada no exemplo e constituída por hábitos que exteriorizem sentimentos de elevação, como ordem, previdência, respeito, solidariedade, fraternidade, autoconhecimento, etc. Se a nova geração encontrar esses conhecimentos, encontrará também o solo propício para o desenvolvimento de suas boas sementes. Ainda que nós sejamos espíritos imperfeitos, pequenos, espiritualmente falando, podemos ao menos não entravar a ação dos membros da nova geração e colaborar de forma ativa pelo nosso esforço de renovação e pela ação evangelizadora que podemos desenvolver junto a esses espíritos no lar, nas casas espíritas ou na sociedade. Embora sejamos pequenos, somos chamados à grande tarefa de evangelizar, dando testemunho de trabalho redentor, oferecendo subsídios evangélicos e doutrinários aos irmãos encarregados de alavancar a nova era. A hora chegou, caros amigos. Vamos dar a melhor educação aos nossos filhos, sobrinhos, netos, através do nosso exemplo de amor e sabedoria. Se possível, vamos pegá-los pela mão e levá-los à casa espírita ou a qualquer outra casa onde eles possam conhecer os ensinamentos de Jesus. Eles, os iniciadores da nova era, já estão entre nós. No Brasil, Emmanuel reencarnou no início do ano 2000. Em breve ouviremos falar dele e deverá ser uma pessoa importantíssima na área da educação. Temos informações do mundo espiritual de que Dom Pedro II também reencarnou e deverá ser o nosso melhor presidente da República por volta do ano 2050. O Brasil, que já é um coração do mundo, será a pátria do Evangelho. Vamos encerrar os nossos dizeres de hoje repetindo o enunciado da Lei de Progresso. A Lei do Progresso aplicada ao espírito diz que, através de sucessivas encarnações, o mesmo se auto-aperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para se elevar à condição de pureza espiritual. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Assim seja. Agradecemos muito, Sr. Odair, por nos relembrar estes conhecimentos em pontos importantes que se fazem necessários acertos para nos levar a caminhar de uma melhor forma. Passamos as nossas vibrações, migalhas de amor que serão coletadas por ceareiros do Senhor Jesus e levadas ao que mais necessitam. Sejam eles enfermos do corpo e do espírito, aqueles que se encontram tristes e oprimidos. Que estas migalhas se transformem em alimento para o sustento do físico e do espiritual. Que se torne luz
para clarear a mente daqueles que premeditam o crime ou a violência, que leve a harmonia, o respeito, a compreensão em tantos lares onde falta o equilíbrio. Que estas migalhas de amor sejam também distribuídas para a conscientização das responsabilidades e dos deveres que temos que cumprir. Que envolva as casas de orações, prontos socorros de auxílio, principalmente para os desencarnados que desconhecem sua situação atual. E que cada um de nós e familiares sejamos também agraciados naquilo que mais necessitamos neste momento. Nossa gratidão aos generosos benfeitores que sempre nos acompanham, suprindo-nos do alimento espiritual. Obrigada, Irmã Lina, por nos oferecer sua casa pequenina para buscarmos as lições de Jesus. Assim, com muita alegria, encerramos o encontro da noite. Continuem todos em paz. Que assim seja, graças a Deus.